Numa cidade comum, tudo rolava normalmente, porém isso estava prestes a mudar, até o dia em que a lua se tornou vermelha. Desde então, incidentes sobrenaturais tomaram conta das ruas, e em meio a esse caos, o protagonista pode se considerar alguém de sorte, pois ele tem uma família fantasma que o protege de tudo e todos. Opa, e aí pessoas, como é que vocês estão, mano? Bom, novamente aqui estou eu trazendo mais uma ruazinha pra vocês, e dessa vez é uma continuação muito antiga aqui no canal, sério, se você lembra dessa obra, você é bem old aqui no canal, mano. Dito isso, como vocês pediram muito, hoje eu tô trazendo finalmente a continuação. Mas eu não quero mais ficar enrolando, só aproveitem aí e bora. Caminhando calmamente pelas ruas, o prota nos conta um pouco em como os humanos estão vivendo. Aparentemente, grandes paredes foram levantadas em volta da cidade. Mas mesmo assim, isso não impediu de todos viverem com medo e com desconfiança. E em meio a toda essa situação, o protagonista sabe que havia uma luz para salvá-lo daquilo tudo. E entrando em um prédio que mais parecia abandonado, ele sabia que a sua família estava do seu lado. Ao chegar em casa, alguém aparentemente estava no telefone. Uma garotinha se pergunta do porquê o seu irmão estar demorando tanto, pois já tinha passado da hora dele chegar em casa. Ocupada com a ligação, aquela mulher nem deu bola para a criança. Abrindo a porta vagarosamente, o protagonista havia chegado em casa e o apresentando, seu nome era Luxin. E aquela garotinha de anteriormente, descobrimos agora que ela é a sua irmã e está muito feliz por ele ter finalmente chegado em casa. Como toda irmã mais nova, ela gosta muito de brinquedos. Então, tinha pedido para Luxin trazer um ursinho de pelúcia para ela. E como um bom irmão mais velho, foi exatamente isso que o prota fez. A 17, sim, o nome da garotinha é 17, ficou muito contente com o presente que seu irmão a deu. E aquela mulher do telefone fala que o protagonista chegou na hora certa, pois ela vai precisar sair urgente. Então, ele teria que ficar brincando com a sua irmã. O prota se dirige a ela como sua mãe e a questiona se não vai ficar para o jantar, já que estava quase na hora. Ela diz que volta rapidinho, já que era apenas um problema com a sua vizinha. Nós vemos também que ela pegou uma tesoura antes de ir, e mesmo Luxin insistindo para ela ficar, no fim, ele disse que estava tudo bem. O nosso prota trabalha de meio período, e agora ele poderia finalmente desfrutar de um belo jantar em família, apesar de que a sua família era bem estranha. De repente, um homem começa a gritar na cozinha daquela casa, onde parecia reclamar de Luxin e 17 ter entrado na sua cozinha, e também reclamando da comida, o que era estranho já que ele mesmo havia cozinhado. Dava pra ver que o maluco não batia bem das ideias. E do lado de fora, uma sirene da polícia passou em frente à sua janela, o que o fez gritar com eles imediatamente, pois todo santo dia aquela maldita sirene perturbava o seu juízo. Sua irmã 17, segurando firme a camisa do seu irmão, diz estar assustada. O prota tenta a acalmar, e se referindo àquele homem como seu pai, diz que tudo vai ficar bem. Abrindo a porta e já reclamando com ele, a sua mãe chega, pedindo para parar de fazer escândalo. Em seu ombro tem uma mancha de você sabe o que é, o que faz o protagonista se questionar sobre mais um dia que a vê chegando em casa daquele jeito. Gritando com aquele homem, ela pede para as crianças saírem de lá, pois aparentemente estava as assustando. Olhando para ela, aquele homem a trata muito mal, dizendo que ela merecia ir de base. Ela diz que aos olhos dele, todo mundo merecia, menos ele. Mas isso não importa, já que no fim ele também iria. Além de dizer que na época da escola, enquanto todo mundo ia bem, ele parecia mais como uma larva. Com sangue nos olhos, aquele cara ficou pistolaço e deu uma pancada nela, que mesmo assim continuou o insultando. É então que enquanto tudo isso rolava, no canto do corredor, aparentemente assustada, 17 começa a dar uma gargalhada estilo Coringa, ao mesmo tempo que começa a se rastejar pelo teto do apartamento, repetindo que aquela situação estava muito divertida. Em meio a toda essa confusão, em um mundo onde a contaminação pela lua vermelha predomina, Luxin acredita que ter uma família completa o faz um cara muito sortudo. De longe, alguém parecia o observar. A real, que nenhum integrante da sua família poderia ser visto. Então, aqueles stalkers se perguntam como alguém sozinho poderia fazer aquela bagunça. A verdade é que aquela era uma organização responsável em contratar pessoas com poderes psíquicos, e eles acreditavam que Luxin poderia ter um forte indício de haver uma mutação. Desde então, eles têm o observado. Eles até mesmo tentaram entrar no mundo dos sonhos dele, para tentar descobrir alguma coisa. Mas toda vez que isso acontecia, era quase impossível sair de lá. No dia seguinte, em seu trabalho, o protagonista estava ajudando um novo contratado da empresa. E como já é de praxe, algumas pessoas de fundo estavam murmurando sobre terem que perder tempo ajudando novatos. Um dos funcionários comunica a Luxin que o diretor está o chamando. Ao chegar na sua sala, ele recebe uma tarefa, que no caso
caso era levar um documento até uma cafeteria, o que era algo estranho, já que apenas administradores fariam algo assim. Claro, como ele era o seu patrão, o Prota apenas aceita. Mas uma mulher estranha estava sentada em uma poltrona bem próximo a ele, e depois de dar uma observada nas suas pernas, ela percebeu seu olhar, o que deixou o Prota extremamente envergonhado e o fez sair da sala. E como realmente estava tudo muito estranho, aparentemente tudo aquilo era plano daquela mulher, que no caso é a mesma que o observava há tempos, pois tinha curiosidade se poderia recrutá-lo. O diretor disse que fez tudo que ela pediu, então agora ele queria saber o projeto que ela tinha para ele. Porém, em sua mesa, ela joga algo como uma hipnose, que faz aquele homem esquecer de tudo que tinha acontecido, inclusive dela. Após isso, ela deixa sua sala. No metrô em direção à cafeteria, o Prota dá o seu lugar para uma mulher grávida, que o agradece gentilmente. Enquanto está em pé indo em direção ao seu destino, caminhando pelo teto, 17 aparece. Luxin se pergunta do porquê ela havia o seguido. Sua irmã parecia se divertir com o balanço do metrô, e enquanto se segurava no corrimão, ela fez todo o trem chacoalhar. Tudo o que ela queria, na verdade, era brincar. No entanto, o Prota não podia no momento, e disse a ela que eles não poderiam ficar conversando, já que se as pessoas vissem isso, iriam achar que ele é louco, já que ninguém a via. E com um olhar assustador, ela disse para ele ter cuidado, pois o lugar para onde ele estava indo havia um monstro. E saindo dando beliscões nos passageiros, ela deixa o metrô. Depois de chegar no seu destino, o Prota caminha tranquilamente pelas ruas, apesar de ter a constante sensação de estar sendo observado. E não era para menos, já que a equipe daquela mulher estavam todos de olho nele, e até o nomearam de número 13. Outro detalhe importante é que a cafeteria que Luxin estava indo entregar o documento era fora das muralhas que protegiam a cidade da Lua Vermelha. Basicamente, tem tudo para dar errado. A real é que tudo aquilo não passava de um teste de potencial, pois a organização acreditava que poderia recrutá-lo para trabalhar com a anticontaminação, e aquela cafeteria tinha um nível 1 de perigo. A equipe daquela mulher estava toda preparada caso alguma coisa de muito ruim acontecesse. Depois de finalmente entrar, Luxin acha algo estranho, já que a cafeteria estava lotada, sendo que do lado de fora as ruas estavam desertas. O atendente, depois de receber os documentos, o oferece um café por conta da casa, mas o Prota não aceita de primeira, mas olhando para a aparência irresistível, ele acaba aceitando no final das contas. Porém, olhando para o atendente, uma cauda gigantesca sai de suas costas, e com vários olhos em seu corpo, e acaba soltando um desses olhos dentro do café de Luxin, que entra em choque por não saber o que estava acontecendo. Depois de perceber tudo ao seu redor, ele tenta rejeitar aquele café, porém, o atendente insiste para provar, e tentando manter a calma, ele sabe que precisa dar o fora dali o quanto antes. Então, ele tenta correr rapidamente para a entrada, mas olhando em volta, todos os clientes pareciam estar o olhando. Então, ele abre a porta e sai correndo. A organização não entendeu o que estava acontecendo, pois ao entrar em contato com a cafeteria, eles tinham alguns planos em mente. No mínimo, Luxin deveria ter sido contaminado, e eles queriam usar essa oportunidade para estudar melhor o que estava acontecendo lá, e também ver se as habilidades psíquicas do Prota seriam utilizadas. Mas no final, nada disso tinha acontecido. Então, aquela mulher sugere para eles irem para o plano 4. Depois de tanto correr, Luxin chega em uma estação, e sentando-se para descansar, ele se lembra do que a 17 falou para ele, sobre haver um monstro no café. Porém, enquanto ele estava perdido nos pensamentos, inúmeras pessoas começaram a vir em sua direção, e olhando melhor, ele vê que são todos clientes daquela cafeteria que ele tinha fugido. O atendente fala que ele tem que beber aquele café, mas procurando para onde correr, ele vê que eles haviam bloqueado a passagem, e apontando a xícara em direção dele, o olho que estava lá dentro saltou em sua direção, e depois de desviar, ele consegue uma brecha para fugir, mas logo foi puxado por eles. A organização começa a se questionar do porquê ele foi cercado tão facilmente, pois ele parecia apenas ser uma pessoa normal. Aquela mulher se questiona se talvez ele não consiga controlar os seus poderes. Então seus aliados a perguntam se é melhor acabar aquele teste. Ela concorda e pede para uma garota de cabelos brancos e de guarda-chuva se preparar, mas no detector de poderes psíquicos, algo estranho estava sendo detectado. Enquanto os contaminados estavam quase forçando o Prota a ingerir aquele olho, olhando para o teto, a pequena 17 aparece nesse momento. Luxin pede ajuda, mas ela diz que não pode falar com ele, já que, como está rodeado de pessoas, elas iriam achar que ele era louco. Então, diz que caso o ajude, ele provavelmente vai a odiar. O Prota diz que não é o que ela estava pensando, e que ele precisava muito da sua ajuda. A 17 diz que ele precisa comprar outro brinquedo para ela então, e quando estava quase sendo contaminado, ela segura sua mão, fazendo com que os olhos de Luxin fiquem vermelhos
vermelhos, meio que parecendo que ela estava dividindo os poderes com ele. E agora, com os dois juntos, era a vez deles atacarem. Com o poder vindo de sua irmã, ficou fácil do Prota eliminar todos os clientes da cafeteria. E enquanto tudo isso acontecia, 17 parecia estar se divertindo muito. Do outro lado, a organização parecia muito impressionada com tudo aquilo, já que 1 minuto atrás ele estava quase sendo contaminado. E agora, ele não só estava se movendo como uma aranha, como também era capaz de derrotar todos os seus inimigos. E depois de uma análise superficial, eles deduzem que ele tem 50% de chance de ter poderes psíquicos. O atendente da cafeteria ainda estava de pé, e depois de elogiar a velocidade do Prota, o seu corpo começa a sofrer uma transformação gigante, fazendo com que vários tentáculos apareçam, e com eles tentar atacar a Luxin, que incrivelmente sai desviando de todos. A mulher da organização diz que já é o suficiente, e pede para aquela garota de cabelos brancos se preparar para intervir, mas seus aliados chamam sua atenção nesse momento. O protagonista estava simplesmente andando no teto, o que deixa todos eles embasbacados, pois aquilo era uma contaminação de aranha super rara, o que fazia o número 13 ser incrível. Ao chegar no andar acima, seu irmão pergunta o que ele quer fazer. Luxin diz que queria reportar tudo aquilo, pois aquele monstro era enorme, então eles deveriam o mais rápido possível sair dali. Sua irmã diz que era eles que deveriam temê-los, e que não era para fugirem, porém aqueles tentáculos acabam encontrando nesse momento, e a transformação já tinha chegado em um nível muito avançado, o que só deixa a 17 ainda mais animada para brincar com ele, que corre em sua direção. A organização confirma que aquele monstro já atingiu o nível espiritual 1 e era um perigo enorme. Ele pergunta a sua líder se ela não vai intervir, pois aquilo ia ficar muito perigoso. Ela acredita que uma pessoa com contaminação de nível aranha não conseguiria vencer um monstro daqueles, pelo menos não sem arma, mas pela forma que seu corpo correu em direção e sem hesitar, ela quer pagar para ver. E depois de Luxin arrancar o braço daquele monstro, ele acaba o arremessando nas câmeras, que corta automaticamente o sinal com a organização. A líder aciona imediatamente uma operação para combater aquele monstro, mas lá dentro, os dois pareciam estar se divertindo com toda aquela situação, pois de pouquinho em pouquinho, eles arrancavam cada tentáculo daquele monstro, e o próprio estava tentando fugir, mas é claro que o Prota e a 17 não iriam deixar isso acontecer. Depois de atingi-lo com a barra de ferro, algumas das suas partes prenderam aquelas pessoas que o Prota tinha derrotado anteriormente, e depois de controlá-las, ele estava tentando fazê-las fugir, mas o Luxin não deixou isso acontecer, e saiu mandando geral de base. E depois de limpar o lugar, uma pessoa dentro da cabine estava presenciando tudo isso. É então que, sob o controle da 17, ele parte para cima para atacá-lo. Mas antes disso acontecer, o Prota para a sua irmã, pois aquele homem aparentemente era só um guarda. 17 quer terminar o serviço, mas depois de conversarem, ela entende que não deve fazer isso, e pede desculpas ao seu irmão, pedindo para ele não ficar com raiva dela. Vendo que a organização estava se aproximando, 17 pega o seu ursinho e junto com Luxin saem daquele lugar. Quando a líder da organização e aquela mulher de cabelos brancos chegam, os dois já haviam sumido. Depois de tudo acontecer, os dois se sentam em cima de um prédio. 17 pergunta como ele vai agradecer. O Prota diz obrigado, mas na real, o que ela queria mesmo era outro brinquedo. Luxin diz que acabou de comprar um urso para ela e pergunta se isso já não era o suficiente. Ela diz que quanto mais ela tiver, melhor. E depois de tirar uma onda com ela, a 17 vai saindo lentamente e diz pro protagonista tomar cuidado, pois alguém ainda estava assistindo. Bom, continuando, a 17 pede que tenha cuidado porque ainda tem alguém observando ele. O Luxin tenta segurar a garota e pergunta quem está de olho nele. A irmã estranha responde que não vai contar nada, continua andando sobre os fios do poste. O protagonista decide não ficar aqui esperando ser atacado por outro monstro e rapidamente desce do andar. Ele se esconde enquanto observa se aquelas pessoas são transeuntes normais ou não. Então quando vê que tá tudo bem, ele sai do esconderijo. No momento seguinte, o garoto toma um susto com alguém chamando seu nome. É a mesma mulher da organização. Ela oferece uma carona até um café próximo. O protagonista pensa sobre esse convite, porque em 23 anos de vida, ninguém nunca o convidou para fazer nada, especialmente uma mulher tão bonita assim. De qualquer forma, ele entende que não é bom recusar, porque essa mulher exala uma aura aterrorizante. Mas antes, ele tenta mudar o ponto de encontro, dizendo que não está tão afim de tomar um café. A garota acha que Luxin está se saindo bem para alguém que acabou de enfrentar um ataque repentino. Ela dá um sorriso satisfeito e o convida para ir em um bar. A cena muda para esse bar, onde os dois já estão sentados e o garçom serve um vinho. A mulher se apresenta como a investigadora Jing e mostra o distintivo para provar que não tem más intenções. Mesmo assim, admite que o ataque sofrido pelo protagonista
foi planejado por ela. Luxin não fica feliz em saber disso. Ele dá uma rápida olhada para o documento que a garota mostra e percebe que ela é um oficial da mais alta patente na inspetoria da cidade de King Gang. Isso o deixa mais confuso porque ele não entende o que uma mulher de alto status ganharia convidando ele para beber. Além disso, o ataque que ele sofreu foi produzido por ela e é possível ver que a mulher estava armada. Depois de muitas suspeitas, o protagonista respira fundo e pergunta o que ela quer. Jing serve o vinho em uma taça enquanto explica que ela é do departamento que lida com assuntos anormais, especializado em lidar com incidentes de contaminação dentro da cidade murada. Depois que o incidente da Lua Vermelha aconteceu, grandes cidades de elite passaram a lidar com pessoas malucas que viviam fora da muralha. Mas agora uma coisa muito estranha despertou e eles estão investigando. O protagonista fica confuso ao ouvir isso. A garota então mostra um caderno e explica que é um acontecimento estranho, além da compreensão das pessoas comuns, igual aquele monstro que ele encontrou lá na cafeteria. O Luxin vê no caderno que o monstro pode infectar todos os seres vivos que tenham entrado em contato próximo com ele. Jing conta que o incidente da Lua Vermelha deixou mais de 70% da população mundial louca. Hoje em dia, os sobreviventes só podem viver na cidade principal porque é protegida por muros altos, mas isso não impede as mutações mentais que afetam as pessoas. O seu setor deu o nome de contaminação para isso. O Luxin pergunta quais são os sinais de quem está contaminado com a mutação mental. Jing responde que a contaminação nada mais é do que uma poluição. As pessoas afetadas vão apresentar os mesmos sintomas de uma doença semelhante à peste, mas esse tipo de poluição é diferente porque é uma contaminação mental que fará com que a alma da pessoa fique deprimida, levando alguns infectados até a desistir da vida. Outros atacam qualquer um que aparece pela sua frente. Os sintomas são inúmeros. Eles estão estudando porque algumas pessoas contaminadas apresentam uma mudança significativa dentro de seus corpos, mas depois que são infectados, é impossível fazer o tratamento para retomar a consciência. A garota acrescenta que aquelas pessoas na cafeteria que o protagonista viu já estavam contaminadas. O Luxin pergunta se não tem como eliminar a fonte do problema. Jing apaga o cigarro e responde que fazer isso não significa que a pessoa contaminada se recuperará. E não existe exatamente a fonte do problema porque os monstros são apenas uma parte da poluição. Qualquer outra pessoa ou objeto contaminado também corre o risco de espalhar a contaminação. Um exemplo perfeito para isso foi exatamente aquelas pessoas que ele eliminou lá na estação de metrô. Os infectados que conseguiram fugir vão infectar outras pessoas. Isso significa que enquanto alguém puder escapar, ainda terá a possibilidade de se transformar em uma nova fonte de poluição. O protagonista diz que se esse for o caso, então por que eles estão deixando as coisas desse jeito? Jing fala que a inteligência dos monstros espirituais de primeiro nível não é alta. Eles apenas infectam outras pessoas inconscientemente, e as pessoas infectadas não respondem por si. Luxin pergunta como ela deixou ele entrar em um lugar com essas coisas perigosas. Afinal, ele poderia ter sido contaminado também. A indignação do protagonista diminui à medida que ele olha para os grandes melões da mulher. Jing dá uma risada dizendo que não tinha como ele ser contaminado porque ele já foi. Luxin dá um grito em desespero. A mulher passa algumas páginas do caderno e mostra a foto de Luxin com todas as suas informações. Lá está escrito que o garoto tem a mutação da aranha. Jing explica que a mentalidade de algumas pessoas ficaram ainda mais forte após o incidente da Lua Vermelha. O protagonista é uma dessas pessoas que possui habilidades psíquicas. A mulher acrescenta que fez uma análise de suas habilidades e a primeira delas é que o garoto tem um controle preciso da mente. Ela então menciona o exemplo de um cara que tem em sua equipe de ação de codinome Gecko, que ele atingiu 80% de controle do próprio corpo. Graças a isso ele pode se esquivar de balas e usar todos os tipos de armas de fogo quase perfeitamente. Jing explica que o protagonista pode ficar tão bom quanto o Gecko, pois ele possui uma habilidade chamada Aracnídeo pela sua equipe. Significa que Luxin pode controlar seu sistema músculo esquelético como as aranhas. Além disso, o garoto ainda pode facilmente encontrar o paradeiro de outros monstros espirituais. Com base nessas informações, a organização chegou à conclusão que ele é perfeito para o trabalho de limpar a contaminação. Luxin ficou em silêncio depois de escutar coisas sobre si mesmo que nem ele sabia. Depois da conversa, o protagonista pegou um ônibus em direção ao leste da cidade satélite. Nesse momento, podemos ver ele sentado segurando um envelope com 10.000 yuan que recebeu de Jing. O ônibus chega ao destino e o protagonista desce com outros passageiros. A cidade satélite parece bem suja e abandonada, diferente da cidade principal. Luxin entra no portão de uma resistência antiga e o senhor avisa que ela ainda está ensinando as crianças. O protagonista continua em frente e encontra uma mulher na cadeira de rodas se divertindo com algumas crianças. Ela percebe uma aproximação por trás e quando vira não tem ninguém lá. A garota diz mentalmente que teve certeza que era Luxin, mas deve ser coisa da sua imaginação.
não. O protagonista se esconde atrás de uma parede e coloca o dinheiro que recebeu na caixa de correio. Ele tira algumas flores e deixa lá também. Depois ele se apressa para ir embora. O idoso fala que seria melhor o protagonista falar diretamente com Xiao Lu, mas de qualquer jeito não se importa de plantar de novo as flores que ele sempre arranca para dar a ela. Lu Xing dá um sorriso satisfeito e agradece ao homem. No caminho de volta para casa, o protagonista lembra da conversa que teve com Jing. A cena muda para uma hora atrás, quando eles ainda estavam no bar. Jing elogiou seu desempenho e disse que precisava dele para ajudar a resolver a contaminação mutante. Foi naquele momento que ela deu a quantia de dinheiro, justificando que era recompensa por derrotar o monstro da cafeteria. O protagonista comemorou muito, porque o seu salário era de apenas 1000 yuan. Jing explicou que ele poderia receber muito mais do que esse valor. Os funcionários da organização recebem 30.000 yuan em circunstâncias normais. Os olhos de Lu Xing brilharam só de pensar em receber esse valor todo mês. Mas antes de aceitar o trabalho, o protagonista resolve ser sincero. Ele fala que essas habilidades que Jing mencionou é graças ao talento da sua irmã. Ele foi controlado por ela quando destruiu aquele monstro na cafeteria. Isso pega a garota desprevenida, porque a tal irmã não apareceu em nenhuma câmera de segurança. Nesse momento, alguém entra em contato com ela pelo dispositivo em sua orelha. A pessoa do outro lado da linha diz que Jing tem que tomar uma decisão agora, pois parece que ele tem sintomas graves de múltipla personalidade. Se for confirmado, significa que ele corre risco de perder o controle. Por isso, a organização aceita a responsabilidade de eliminá-lo. Jing está prestes a recusar, quando o homem decide lembrá-la sobre o que aconteceu com o sonhador depois que ele entrou no sonho de Lu Xing. O cara foi eliminado imediatamente. Então, eles não podem pensar que esse garoto é alguém fácil. Jing pensa um pouco sobre isso, e presume que o protagonista pode desenvolver esquizofrenia no futuro. Antes de chegar nessa conclusão, a mulher conta que a sua família é apenas coisa da sua imaginação. O seu pai, a sua mãe e a sua irmã não existem. Jing decidiu falar a verdade porque achou que essa seria a maneira mais eficaz de trazer o protagonista para a realidade e evitar que ele saia do controle no futuro. Lu Xing respira fundo e responde que já sabe. Na verdade, descobriu isso quando as pessoas na rua ignoravam sua família, mas ele deixa claro que não se importa, porque quando chega em casa eles estão lá. Além disso, a sua família sempre vem em seu auxílio quando ele está em perigo. O homem avisa a Jing que o garoto já está na mira e precisa que ela dê o comando. A mulher vira para Lu Xing e diz que pode tentar entender que todo esse poder vem da sua família, mas ela pergunta se o protagonista tem como garantir que a família não irá possuir ele. Lu Xing responde que não tem com que se preocupar, porque a sua família é muito boa. A sua irmã é uma criança que adora brinquedos. O seu pai é um homem honesto que sempre fica na cozinha. E sua mãe é uma mulher muito gentil. Jing observa seu comportamento e declara que ele parece uma pessoa normal. A cena muda para o protagonista no caminho de volta para casa. Ele lembra de tudo o que aconteceu no bar e teme que a organização não acredite nele. De repente, um carro esbarra no garoto e ele olha assustado. Jing abaixa o vidro do carro e pede para que ele entre. O protagonista obedece. Ela explica que a equipe de ação decidiu recrutá-lo. Por enquanto, ele é um recruta temporário, com um salário de 5.000 por mês. Tudo o que precisa fazer é assinar o documento. O garoto lê a parte que mais interessa, que é o salário mensal de 5.000 yuan durante o período de teste, e declara que esse acordo não é prejudicial. Jing fala que o seu trabalho será investigar e limpar a fonte de contaminação, mas é bom ter em mente que esses lugares são perigosos. O protagonista assina o documento e entrega para ela dizendo que entendeu. A mulher fica surpresa, porque ele assinou imediatamente depois de ouvir a palavra perigo. O protagonista conta que quando estava no orfanato, ouviu dizer que estavam poucas pessoas no mundo devido ao incidente da lua vermelha. Então ele acha que seria bom destruir a contaminação o mais rápido possível para voltar à vida que tinha antes. Jing vê o sorriso em seu rosto e fica aliviada. Ela entrega uma caixa dizendo que tem muitos itens importantes que ele vai usar. O protagonista abre a caixa e a primeira coisa que chama sua atenção é uma arma. A mulher entrega um segundo telefone e diz que fornecerá informações por ele. Além disso, o único contato gravado é o dela. Lu Xing fica tão envergonhado que começa a imaginar a garota se declarando e dizendo que ele é só dela. Mas Jing rapidamente o tira dessa fantasia e pergunta se ele escutou o que ela disse. O protagonista disfarça e responde que só estava pensando um pouco. Mas a mulher não é boba e sabia que ele estava sonhando com ela. Nesse momento, ela para no semáforo e decide explicar algumas regras básicas. Primeiro, que ele não deve usar as habilidades se passar por algum momento de perigo no dia a dia. Pensando nisso, vai dar 3 sugestões. Primeiro, se tiver tempo, deve correr para o escritório da guarda na cidade 2. Nesse momento, Jing chega mais perto e fala que a segunda sugestão é ligar para ela. Por último, deve usar a arma. Depois da regra, ela volta a falar sobre os valores. A recompensa por eliminar o monstro espiritual de primeiro nível é 30.000 e de segundo nível é 300.000. O protagonista volta para casa andando depois da carona e pensa como vai gastar o seu salário. O mais importante agora é sair de perto dos muros e comprar uma casa mais confortável. De qualquer
qualquer jeito, o primeiro objetivo de todos é se tornar um membro permanente dentro da equipe de ação e conseguir um salário maior. Nesse momento, algo chama a atenção do protagonista. Ele olha para cima e vê a 17 flutuando. Ela fala que a mãe e o pai estão esperando ele voltar para casa para jantarem juntos. Lushin responde que ainda bem que ela está aqui porque precisa contar uma coisa. Minutos depois, a 17 dá um sorriso e pergunta se ele realmente quer usar as suas habilidades para ganhar dinheiro. Mas para fazer isso, ela pergunta o que ele vai dar em troca. O protagonista promete novamente aquela galinha. A garota rejeita imediatamente e Lushin faz sugestões de outros brinquedos, que não parecem mudar o humor da 17. Ele promete dar qualquer brinquedo se ela concordar em emprestar as suas habilidades. Nesse momento, a garota aponta para algo e diz que quer brincar com aquilo. O protagonista vê um homem extremamente bêbado fazendo as necessidades perto de um poste. 17 fala descontroladamente que quer descosturar e costurar novamente. Ela dá aquele sorriso estranho que já conhecemos e fala que quer muito aquele homem como seu brinquedo. O protagonista tenta controlar o pequeno demônio e diz que ela não pode machucar ninguém porque é contra a lei. 17 pergunta onde estava a lei quando machucaram ela. A garota começa a enlouquecer enquanto pede para controlá-lo. Suas unhas passam por todo o corpo do protagonista e ele sente um frio na espinha. De repente, as suas roupas começam a rasgar e Lushin tem a sensação de ser partido ao meio. É como se a garota tivesse colocado numa ilusão. Mas voltando à realidade, apenas a sua roupa foi rasgada e uma cicatriz apareceu no lugar. A garota começa a chamar o seu irmão de estúpido e pergunta se essa cicatriz ainda dói. O protagonista respira fundo e com alegria no rosto, pergunta se ela não sabe que agora ele é diferente de antes. Com um novo emprego, vai poder comprar o que ela quiser. 17 finalmente consegue se acalmar e rir. Naquela noite, ela levou o protagonista para uma loja de ursos de pelúcia. Eles saíram de lá com várias compras na mão. As pessoas ao redor começavam a questionar por que o garoto falava sozinho e por que tantos brinquedos. Os dois fazem careta e depois voltam a correr. Eles finalmente chegam ao local onde 17 pode descontar toda a sua raiva destruindo aqueles brinquedos. O protagonista apenas observa. A louca diz que isso é muito divertido. Ele resolve perguntar de novo se ela vai emprestar os seus poderes. 17 pergunta se ele não sabe que pode usar seus poderes à força. O protagonista responde que sabe, mas não faria sem pedir a sua permissão. Essas palavras emocionam 17 e ela fala que sempre estará lá quando ele precisar. O protagonista agradece e depois a repreende por rasgar a sua roupa de trabalho. Ela responde que é só costurar. A cena muda para Jing. Ela é informada que o protagonista continuou financiando o orfanato, mesmo depois que cresceu e foi embora. O homem acrescenta que mesmo que pareça uma boa pessoa, ela tem que ter cuidado ao guiar o alvo para a equipe de ação. Jing responde que entende e está confiante na sua decisão. O homem continua meio cético ali e diz que seria melhor se o protagonista fizesse o teste para garantir que ele não vai perder o controle. A garota já sem paciência responde que ele tem que confiar nela e promete que irá se reportar ao professor Bai assim que der. O homem continua falando, então Jing tira o fone e joga no chão do carro. Ela lembra sobre o incidente do café, onde Lushin mostrou um controle corporal preciso, em vez do poder espiritual que eles esperavam. Isso a faz pensar que o protagonista está escondendo algo. A garota pega um cigarro enquanto diz que as coisas estão avançando para um desastre. Daqui a pouco nem os muros altos vão suportar. É por isso que não pode deixar que o protagonista faça o teste, porque é óbvio que vai ser provável que ele é louco. Mas ela diz que não vê outra saída a não ser usar um louco para salvar o mundo. No dia seguinte, Lushin toma o café da manhã com a sua família fantasma. A mãe pergunta se ele está pronto para um novo trabalho e o garoto confirma. Ela o elogia dizendo que ele cresceu e agora precisa comer o dobro para ficar bem no trabalho. Lushin tenta alimentar o uso da sua irmã, enquanto ela fala que a sua mãe tinha um presente para ele. A mulher diz que foi especialmente preparado para o seu novo trabalho. De repente, o pai fantasma aparece, quase quebrando a porta com seu mau humor. Ele descobriu sobre o novo emprego do protagonista e começou a descontar toda a sua raiva nos familiares, começando por 17. O cara xinga a garota de lixo e diz que ela é uma imprestável, que precisa contar sempre com a ajuda dos outros. Depois ele pega o prota pelo pescoço e pergunta do porquê ele aceitou esse emprego. Lushin tenta se defender e responde que foi pelo dinheiro. Essa é uma resposta totalmente desagradável para o homem, e ele avança com um punho para punir o garoto, mas é imediatamente parado pela mulher, que usa o poder de controle sobre o homem, isso apenas com os 2 dedos, e ela é capaz de suprimir a força dele. Ela diz que ele é o verdadeiro lixo dessa casa, e também o culpa por fazer ficarem presos ali. O cara se prepara para atacá-la, mas não consegue passar pela aura de superioridade dela. Ele joga a mesa longe frustrado e depois vai embora. O protagonista tenta acalmar a irmã dizendo que está tudo bem. A mãe também fala que as coisas vão ficar bem agora. 17 pergunta se ela não vai dar o presente ao irmão. A mãe responde que sim e pede para acompanhá-la. No momento seguinte, o protagonista veste um terno novo que foi preparado especialmente para ele, mas ao olhar no espelho se sente um pouco estranho. A mãe concorda e diz que sabe exatamente o que é. Ela então tira o óculos e diz que agora parece muito melhor. Em seguida o abraça e diz que ele está cada dia mais lindo. O protinho agradece. A mãe responde que não tem por que agradecer a sua família. Ela deseja uma boa sorte no novo trabalho
trabalho e o aconselha a resolver as coisas raciocinando. Também não deve esquecer de ser educado com as pessoas independente de quem seja. Por fim, com um sorriso e uma energia assustadora, a mulher diz que estará lá para protegê-lo se algo acontecer. Algumas horas se passam e o protagonista termina seu primeiro emprego de meio período. Ele se prepara para deixar o prédio e ir encontrar a organização. Seus colegas de trabalho comentam sobre o fato de ele ter saído do horário. Normalmente, a protagonista passava do seu horário para ajudar os outros. Os funcionários têm certeza que ele arrumou a namorada. O chefe não parece muito satisfeito com isso. O protagonista finalmente chega na cidade que ele deve patrulhar. O garoto anda por aí e observa cada passo das pessoas. Os transeuntes vivem suas vidas normalmente. O lugar só é um pouco miserável. A sua irmã acompanha a patrulha e parece se divertir mexendo com as pessoas que não conseguem vê-la. Algumas horas se passam e o protagonista se senta para descansar. Ele não viu nada suspeito o dia inteiro. 17 pergunta se nada aconteceu no seu primeiro dia de trabalho. Luchin acha que seria melhor se eles começassem o trabalho mais cedo. Então por hoje já deu, diz a irmã que eles vão voltar para casa. Alguns dias depois, o protagonista é chamado na sala do chefe. O homem é o típico patrão na hora de demitir. Ele fala que a empresa não está indo bem e não tem como ficar com mais um funcionário. O cara ainda fala que Sheng vai substituí-lo. O Protinho é pego de surpresa porque foi ele quem havia treinado Sheng. Pelo visto ensinou tão bem que perdeu o emprego para ele. O Luchin pede por favor ao chefe que lhe dê uma nova chance. Mas o homem responde seriamente que a empresa não tem tempo para sua birra. O protagonista não tem outra escolha e pega os pertences que já estão organizados na mesa. Ele se pergunta quem fez isso com tanto carinho. De repente uma voz responde que Sheng organizou tudo para ele. A colega de trabalho ao lado fala que sempre disse ao protagonista para não ajudar ninguém. Agora teve um emprego roubado por alguém que ensinou. A mulher continua falando que Luchin começa a ficar irritado. Ele cogita pegar a arma que recebeu de Jing, mas lembrou das sugestões. Um pouco mais tarde o garoto segura o celular que recebeu. Ele pensa se deve incomodar Jing e resolve ligar mesmo assim. A mulher rapidamente atende e pergunta o que aconteceu. O protagonista responde que teve um problema. Ela grita pensando que é alguma coisa muito séria e todos ao redor ficam atentos. O protagonista percebe uma agitação diferente e começa a contar o que aconteceu até chegar à sua demissão. Jing parece surpresa ao ouvir que o garoto estava patrulhando. Alguns minutos depois, o protagonista ficou sentado aguardando o retorno da ligação de Jing. A sua irmã diz que quer fazer um brinquedo com as pessoas que demitiram ele. De repente, aquele chefe corre até Luchin com mais duas pessoas. O homem tenta fazer as fases com o protagonista e diz que ele não sabia que ele conhecia o diretor Liu, responsável pelos laboratórios de artefatos na capital. Parece que Luchin realmente não conhece ele e se pergunta quem é esse tal diretor Liu que ele tinha falado. De qualquer forma, o chefe pede desculpa por demiti-lo e fala que o diretor Liu acabou de telefonar dizendo que a sua ética de trabalho é muito admirável. Por isso, eles querem que o protagonista volte para a empresa e assuma um projeto importante. O homem sorri meio sem graça enquanto diz que a sua demissão foi apenas um mal-entendido. Enquanto isso, o protagonista fica totalmente desnorteado, perguntando como puderam mudar de opinião tão rápido. Nesse momento, Sheng se aproxima e fala que nunca foi em sua intenção roubar o seu trabalho. Luchin responde que está tudo bem. Ele acredita que esse tal projeto que eles estão lidando deve ser algo muito grande e o bônus provavelmente será maior. Sheng pede para participar do projeto com ele e Luchin, e ele responde que não. Todo mundo fica em silêncio. De repente, o telefone do protagonista começa a tocar. O chefe diz que o garoto pode levar o tempo que quiser e se despede. Depois de ficar sozinho, ele atende a ligação e Jing pergunta se o problema da demissão foi resolvido. O protagonista responde que sim e agradece pela ajuda dela. A garota respira fundo e começa a falar que o Protinha já tem um emprego que paga muito melhor. Então questiona do porquê ele ainda está nesse trabalho de meio período. Luchin responde que recebe 1000 yuan lá. Jing decide ir para o próximo assunto e pergunta do porquê ele estava patrulhando. O garoto responde que recebeu 10.000 yuan e pensou que deveria trabalhar. Parecia muito desonesto receber dinheiro sem fazer nada. Jing balança a cabeça negativamente, pensando que esse garoto é maluco, e fala que vai lhe dar sua primeira missão. Ela explica que acabou de enviar um projeto de transporte para sua empresa, então ele vai aproveitar esta oportunidade para conhecer Qin Han, o chefe da empresa de transporte Sifeng. Jing explica que ultimamente a empresa de transporte Sifeng esteve envolvida em 8 homicídios. Isso significa que a sua investigação é simplesmente descobrir se esses homicídios são assassinatos ou algo mais está acontecendo. O protagonista pergunta o que ele deve fazer se for assassinato. A garota responde que ele deve voltar porque a equipe não vai se preocupar com isso, mas se for algo como contaminação mental, ele precisa informar imediatamente. Essa resposta não agrada muito o garoto. Ele não entende como os investigadores podem fechar os olhos para um crime envolvendo 8 vidas. Jing diz que a organização só vai interferir se for causa de contaminação mental. De qualquer forma, ele ganhará uma recompensa se concluir a missão. Isso deixa o protagonista feliz e o seu humor logo muda. E agora ele está preparado para resolver a situação. Minutos depois, Luchin volta para o trabalho e percebe que a sua
mesa está organizada. Os funcionários ao redor parecem curiosos com a volta do garoto. No fundo, o protagonista ainda está com raiva de Sheng, porque sabe que o cara realmente tentou roubar o seu emprego. Ele só não contava que Lu Xing tinha bons contatos que fariam ele voltar para a empresa. O garoto logo lembra que Ding disse que essa investigação era muito perigosa para pessoas comuns. Pensando nisso, ele se aproxima de Sheng, dizendo que pensou melhor e decidiu convidá-lo para participar do projeto. Os dois estão no carro da namorada de Sheng. O cara começa a ler um formulário e fala que a empresa de transporte Sifeng é a maior empresa de transporte da cidade. Eles são muito grandes e difíceis de ter acesso. Então ele pergunta se o protagonista tem certeza que quer contatá-los. Lu Xing teme que a empresa Sifeng seja muito difícil de lidar. É bem capaz que o problema real dos homicídios seja a contaminação mental, até porque a empresa de transporte também entrega mercadoria para o outro lado da muralha. A mulher de sobrenome Shen, que é a suposta chefe da empresa Sifeng, nada mais é do que uma simples marionete. O verdadeiro chefe se chama Qin Han, uma pessoa de caráter duvidoso e que morou fora das muralhas muitos anos. Ele só passou para dentro dos muros quando criou a empresa e precisou acompanhar de perto. Nesse momento, o protagonista responde a pergunta dizendo que realmente quer contatá-los, pois não há muitas empresas dispostas a entregar coisa fora dos muros. Horas depois, os três finalmente chegam na empresa Sifeng. Não era muito bem como eles esperavam, e King fica com medo. Os funcionários pareciam mais membros de uma gangue. Um deles diz aos visitantes para segui-lo. Sheng fala ao protagonista que nenhum desses caras parece gente decente. Lu Xing pede que o casal converse com o gerente enquanto ele vai dar uma olhada nos carros. O garoto sai e começa a observar o ambiente no geral, mas ele não vê nada suspeito que possa parecer perigoso, a não ser os caras que vão entregar comida fora dos muros. Esses sim são destemidos. De repente, algo chama sua atenção. Um dos carros tem vestígios de líquido vermelho. Provavelmente ocorreu alguma luta ali. O protagonista se ajoelha para conferir quando ouve alguém gritando por ajuda. Sheng está apanhando os delinquentes. A sua namorada chora dizendo que vai chamar a polícia. Lu Xing pensa se esse é o momento de usar a sua arma, mas se acalma e prefere descobrir o que aconteceu primeiro. King fala que eles acharam o preço muito alto e propuseram baixar. Foi aí que os caras ficaram loucos e começaram a bater em Sheng. Além disso, seus livros financeiros estão todos errados. Certamente haverá problemas se trabalharem com eles. De repente, a garota leva um tapa na cara. A mulher de cabelo verde diz para ela parar de reclamar. O protagonista está muito confuso se deve pegar a arma ou não. Ele se aproxima da briga e um homem sem camisa pergunta se o garoto é o líder. Em seguida fala que o veículo que ele queria já está pronto. O careca deixa claro que se vier aqui em busca de algo, não podem dar para trás. Lu Xing responde que ele está certo e pede para conversar. Mas o cara responde que está todo mundo ocupado, isso tentando sobreviver, e não tem tempo para conversar. Ele pede para o protagonista apenas assinar o contrato e eles podem terminar o trabalho. Lu Xing responde que não pode assinar um contrato assim. O homem começa a dar risada e pergunta aos outros delinquentes o que devem fazer com a cabeça desse cara. O protagonista é cercado pelos homens e, sem outra opção, ele puxa a arma e aponta para os homens. Em seguida fala que não tem como assinar um contrato sem conversar antes. Os homens ficam chocados. Lu Xing diz que acha que não há necessidade de usar os punhos, mas se tentarem, ele está na vantagem. De repente, os homens começam a rir loucamente e a zombar do protagonista, questionando ele se ele se sente seguro com uma arma. Os caras se armam com faca, tacos, correntes e tudo que podem machucar. O primeiro delinquente ataca por trás com uma faca. De repente, um disparo é ouvido e todo mundo fica horrorizado. O cara foi atingido na barriga por um tiro. Os delinquentes começam a se perguntar se é uma arma de verdade. O protagonista aponta para uma mulher de cabelo preto que aparece atrás de todo mundo. Essa é Shen. Ela fala que não pensou que um cara de escritório atiraria de verdade. A mulher acrescenta que também usa arma, mas não preparou com antecedência, dando a ele a vantagem. De qualquer forma, vai deixar que ele saia hoje ileso e espera que se encontre no futuro. Lu Xing responde que não vai sair porque eles ainda não conversaram. Shen fica surpresa por ele não querer conversar depois de tudo isso. O protagonista diz que eles precisam concordar com o preço. Shen fica irritada com a forma que ele fala, pois parece não ter medo. Nesse momento, um cara fumando charuto se aproxima e diz que já fez negócios, apontando uma arma para a cabeça de alguém algumas vezes. Mas ver alguém com coragem suficiente apontando a arma para o seu pessoal é a primeira vez. Esse homem é Qin Han. Shen tenta falar com ele, mas antes se dirige ao protagonista e pede para ele abaixar a arma, prometendo que não vai lhe causar nenhum mal. Afinal, ele está em vantagem. A cena muda para os dois numa mesa. Qin Han está comendo como se tivesse ficado sem ver comida há um mês. O protagonista observa em silêncio. O cara oferece e ele responde que está satisfeito. Qin Han começa a falar que tem uma vida muito confortável dentro dos muros, desde comida até mulher e dinheiro. Em um tom mais sério, ele fala que não é bom entrar em um território e ameaçar o seu povo. No entanto, entende que os seus delinquentes não eram muito amigáveis, e por isso pede ao protagonista que ambos continuem suas vidas como se nada tivesse acontecido. Lu Xing concorda. O homem então resolve entrar em um assunto mais interessante. Ele diz que o protagonista tem um temperamento diferente e pergunta quem o mandou aqui. Lu Xing decide ir direto ao ponto e pergunta se ele encontrou alguma coisa
estranha. O humor do homem muda radicalmente e ele saca uma arma. Em seguida aponta para o protagonista e fala que ele é o causador dos seus problemas. Esta era a reação que o Lu Xing precisava para ter certeza que encontrou a pessoa certa. 17 rapidamente escala a parede atrás de Qin Han e espera as ordens do irmão. O protagonista lembra que Jing disse para investigar Qin Han, mas não especificou como. Sendo assim, ele vai economizar tempo e ir direto ao ponto. O protagonista explica que só vem investigar se ele teve algum problema ultimamente. Qin Han continua com a arma em punho e pergunta se Lu Xing está com a polícia. O garoto percebe pela reação do homem que não seria bom provocá-lo, ou então ele pode realmente atirar. Ele levanta as mãos e diz que não está com a polícia. Em seguida chama por 17. A garota apenas toca no braço de Qin Han e faz com que ele derrube a arma. Lu Xing pega a pistola para si e novamente fica na vantagem. Ele então fala que não está investigando seus problemas, está investigando se ele encontrou algum problema ou não. Qin Han olha confuso para os lados, perguntando como foi que isso aconteceu e como o garoto conseguiu tomar a sua arma. Lu Xing volta a perguntar se ele encontrou algo estranho ultimamente, como cadáveres humanos, por exemplo. O homem se sente muito pressionado e começa a observar uma aura forte do protagonista. Pensando nisso, ele decide cooperar, já que a sua alma foi levada e ele nem sabe como. Qin Han confessa que realmente se deparou com algo estranho. Era como se alguém estivesse tentando descontar algo nele. Uma espécie de rancor guardado que, se ele contasse, ninguém acreditaria. Os olhos de Qin Han ficam vermelhos à medida que ele começa a contar a história. O cara lembra que as coisas começaram depois que ele comprou algumas pílulas de urso. O cara que vendeu se chamava Kui Wang. Ele não achou estranho porque ambos já compravam mercadoria um do outro e nunca tiveram problemas. Mas um dia o vendedor Wang chegou para fazer a negociação das pílulas e estava sozinho. Foi nesse momento que Qin Han achou a oportunidade perfeita para eliminar o homem e ficar com as suas pílulas. Assim, ele fez e jogou o corpo de Wang para os animais selvagens. Depois disso, vendeu as pílulas que roubou. Qin Han achou que estava tudo bem até se deparar com uma mulher assustadora e gritando por ele. Ela se apresentou como Kui Wang e deixou claro que veio destruir a sua vida. Qin Han também lembra que ela queria que ele devolvesse a mercadoria. O Protinho acha interessante o fato do nome da mulher ser igual ao do vendedor. Qin Han então revela que ele eliminou essa mulher depois que ela veio atrás de Wang. Ele fala que fez isso porque presumiu que ela era sua esposa. Seu corpo foi misturado com cimento e ele colocou ali na plataforma. O cara fala isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele acrescenta que depois que fez isso, sentiu que algo estava errado e pediu para os seus homens investigarem quem era aquela mulher. Acontece que aquela mulher se chamava Wang Ting e ela trabalhava em uma fábrica de roupas localizada na zona sul. As investigações mostraram que ela nem sabia quem era Kui Wang. Depois de 2 dias que ele eliminou essa mulher, outras duas acabaram aparecendo. Um deles disse que era Kui Wang e a outra se apresentou como Wang Ting. Eles falavam que queriam sua vida, mas seus homens rapidamente deram fim neles também. O protagonista percebe que até agora já foram 4 pessoas. Qin Han continua a história e fala que novamente abriu uma investigação contra esses outros 2. Foi aí que descobriu que esses 2 agressores não tinham nada a ver e nem sabiam quem era Kui Wang ou Wang Ting. Depois de 4 dias, mais 4 pessoas vieram até ele. Como esperado, ele não conhecia ninguém, mas dessa vez essas pessoas foram até sua casa e tentaram atacar diretamente na garganta. Pareciam um bando de malucos e ficavam repetindo que eram Wang Ting e Kui Wang. Todos tinham um olhar verdadeiramente horrível. O protagonista já imagina o que pode ser. O cara fala que deu um fim nessas pessoas, também porque não sabia o que fazer, mas há algo que ele precisa mostrar. Alguns minutos depois, Lu Xing é levado para um porão. Qin Han abre a porta e um odor sufocante escapa. O protagonista cobre o nariz e logo vê que tem várias pessoas ali embaixo. Qin Han revela que quando aquelas últimas 4 pessoas tentaram atacá-lo na sua casa, ele decidiu que não ia eliminá-las, então as deixou trancadas dentro do porão. Seu objetivo era questioná-las para descobrir quem está armando para ele, mas nem teve tempo de perguntar porque eles começaram a se despedaçar. Além disso, essas pessoas pareciam tão loucas que atacavam umas às outras, arrancando até pedaços do corpo como se não fosse nada. Então a única forma que ele achou para acabar com esse sofrimento foi atirar nelas. O Protinha pensa um pouco e conclui que tudo começou com aquele vendedor de pílulas. As pessoas começaram a vir em nome dele. Primeiro começou com uma arma e depois o número foi se multiplicando. Nesse momento, Lu Xing percebe uma sequência e grita perguntando quanto tempo faz que as últimas 4 pessoas vieram. Qin Han responde que 7 dias. O protagonista entende que amanhã será o 8º dia. Com base no padrão, eles devem aparecer de novo e com um número multiplicado de pessoas dessa vez. Lu Xing sabe que vai enfrentar um grande problema se continuar sozinho. Ele diz que vai reportar isso para uma pessoa. Mas assim que o protagonista pega o telefone e vira as costas, uma faca aparece no seu pescoço. Qin Han diz que ele não deve chamar a polícia. O cara sabe que vai ser ruim para ele se isso acontecer, porque no final eliminou 8 pessoas. Então ele ameaça dizendo que mesmo que Lu Xing tenha 2 armas, ele está em maior número e quantidade. O protagonista responde às ameaças dizendo que não é isso que ele está fazendo. Ele precisa de reforços porque é possível que dessa vez tenham 16 pessoas.
pessoas. Isso significa que eles estão na desvantagem. Kim-han é chocado com esse número. De repente, o protagonista faz uma pergunta que deixa o homem com muito mais medo. Ele questiona se Kui Wang sabe onde ficava sua casa. O homem começa a tremer. Lu-Shin fala que tem um padrão nesse caso, e não importa o quanto ele se esconda, porque essas pessoas vão encontrá-lo. Ele acrescenta que talvez venha 16 pessoas, mas o homem deve lembrar que esse número vai continuar se multiplicando e em uma hora ele não vai conseguir fugir. Kim responde que na verdade, o seu maior medo é o problema que vai ter com a polícia se isso for relatado. O protagonista pergunta se ele prefere ser preso ou comido por essas pessoas. O homem pensa por um momento e larga a faca dizendo que confia nele. Lu-Shin faz cara de bobo e pergunta se ele tinha outra opção. Ele então liga para Jing e conta o que aconteceu. A garota responde que ele foi muito bem e diz que agora que tem certeza que é contaminação mental, ela vai enviar uma equipe de 3 pessoas, e todos com muita experiência. Jing reforça que o protagonista precisa ficar atento porque ele é mutante da psique. Provavelmente a experiência do trio que ela vai mandar não será tão boa quanto os instintos dele. Ela planeja no futuro deixar a liderança da investigação para o garoto, mas por enquanto ele ainda terá que ouvir as suas ordens. Lu-Shin responde que entende, e quando vai falar sobre o pagamento, a ligação desliga. Ele se arrepende de não ter perguntado antes. 30 minutos depois, um carro da organização chega. O líder do grupo especial de investigação mental se apresenta como Sheng Hui. Ele fala que foi ordenado pela Capitão Jing. O protagonista diz que ele não precisa ser tão formal. O homem então entrega um fone de ouvido e diz que eles devem usar para se comunicar com a equipe de análise. Lu-Shin fica encantado porque vai usar algo que ele só viu pessoas de patentes superiores usando. O garoto coloca o fone e uma voz feminina se apresenta como Han Bing, da equipe de análise. A garota fala que daqui em diante fornecerá dados e informações à sua equipe. Bing diz que de acordo com o relatório, parece um novo tipo de incidente de corrupção mental que não foi encontrado antes. Por precaução, sugere que a equipe primeiro inicie a investigação para localizar a fonte da corrupção e depois realize o trabalho de limpeza. Ela também pede que eles prendam Kim-han e todas as pessoas relacionadas, então deve garantir que eles não apresentarão nenhuma alteração com a chegada dos mutantes psíquicos. Para finalizar, Bing deixa claro que se for preciso, deve eliminar Kim-han, afinal, ele é a fonte dos problemas. O protagonista fica chocado ao ouvir isso. Jing também entra na ligação e deseja boa sorte no novo trabalho. O protagonista agradece. Jing faz uma rápida análise sobre as vítimas que foram até Kim-han. Eles realmente não se conheciam, mas todas foram corrompidas pela vontade de revanche. Isso significa que deve haver um local onde todos os caminhos das vítimas se cruzaram e eles foram infectados. Bing fala que esse local seria muito provavelmente onde está a fonte da corrupção. Ele sugere enviar algumas pessoas para investigar a vida das vítimas, especificamente para onde elas costumavam ir. O protagonista acredita que vai demorar muito se eles forem investigar um por um. Bing reconhece que vai ser trabalhoso, principalmente porque alguns lugares não têm câmera de segurança. Lu-Shin diz que confia na equipe, mas amanhã será o 8º dia e com base nos padrões anteriores, haverá mais pessoas sendo contaminadas. Jing concorda com Lu-Shin e decide que vai investigar só a pessoa que deu início. Ela grita que todos devem estar preparados com informações de Kui Wang, e todos concordam. Algumas horas se passam e Bing repassa as informações importantes que conseguiu. Todo mundo pensou que o núcleo da contaminação era o lugar onde Kui Wang foi eliminado, a área industrial abandonada ao sul, mas existem outras 3 áreas. Alguns moradores relataram que não havia nada de estranho nas 3 primeiras áreas. Sendo assim, só falta uma última área a ser investigada, que era o terreno próximo à fronteira sul. Nesse momento, o protagonista desce do carro e se aproxima do local. Bing informa que o terreno é complexo. Todos devem ter cuidado ao investigar, porque existe uma grande chance da fonte de contaminação ser realmente aqui. Lu-Shin tem uma sensação estranha. Desde que chegou, a sua irmã não apareceu. De repente, ele ouve um barulho e vê 17 perto do rio. A garota dá aquele típico riso assustador e fala ao irmão que tem algo divertido aqui. Lu-Shin se aproxima e pergunta o que tem divertido dentro do lago. O pequeno demônio responde que não sabe exatamente, mas sente que é divertido. O protagonista pergunta se ela pode usar suas habilidades dentro da água. 17 responde que pode tentar. Ele apenas toca sua cabeça e a elogia pela coragem. Em seguida se aproxima de Sheng e pergunta se esses equipamentos podem ser usados embaixo d'água. De repente o garoto percebe algo. Jing tinha falado que esse instrumento era de alta taxa psíquica, mas 17 não conseguiu notar. Isso faz o protagonista se perguntar se as habilidades psíquicas dela não estão no domínio de detecção deste instrumento. Sheng responde a sua pergunta dizendo que os instrumentos deverão funcionar bem, mas é bom lembrar que o traje de proteção não é a prova d'água. Se a contaminação estiver lá embaixo, é muito perigoso. De qualquer forma, o homem se coloca sob as suas ordens. Lu-Shin decide que ele descerá enquanto os homens ficam do lado de fora. Jing fica preocupado, mas o protagonista diz que de qualquer forma alguém vai ter que correr esse risco. Jing pergunta se esse é o último lugar suspeito, e Bing confirma. Nesse momento, o protagonista se prepara. Jing diz que essa operação é muito perigosa, e ele não deveria correr o risco. Lu-Shin continua se aproximando do lago até que ele grita que vai recorrer às forças especiais para drenar toda a água, então ninguém deve entrar. Minutos depois,
Depois, uma equipe chega e começa a drenar toda a água do lago. Jing fala irritada que lidar com a contaminação mental é um trabalho perigoso. Se não for manuseado corretamente, poderá ocorrer um desastre incontrolável. Então precisam recorrer à segurança sempre. O protagonista elogia as palavras da garota e fala que este é o poder do trabalho em equipe. No momento seguinte, toda a água é retirada do lago. Jing pede que as unidades de apoio saiam. Em seguida, instrui a equipe de investigação a começar o trabalho. Ela lembra a todos que ainda não conseguiram identificar se a fonte de contaminação tem um nível de transmissão alto ou baixo. Por isso, a maioria das pessoas precisará ficar para trás, para impedir que criem mais hospedeiros. O protagonista fala que agora entende porque o salário é tão alto. Jing dá um incentivo extra para Luxin e diz que solicitará um bônus. Depois disso, a equipe entra no lago e começa a investigar. 17 rapidamente acha uma cratera e diz que aqui tem algo divertido. O protagonista se aproxima e começa a escutar alguns sussurros. De repente, toda a equipe ouve gritos vindo de dentro da cratera. A voz pede para Kim-Han não machucá-la. Jing e Bing também escutam através do fone. Os gritos vão ficando cada vez mais ensurdecedor e a equipe começa a cair numa ilusão. O protagonista percebe que finalmente encontrou a fonte da contaminação. Naquele momento, vários peixes começam a voar para fora do buraco. Algo parecido com tentáculos atinge a equipe e eles são jogados para trás. Luxin levanta e vê o trio de investigação cercado por tentáculos. Os caras são levantados no ar. A unidade de apoio olha para isso horrorizados. No momento seguinte, a protagonista dá de cara com o monstro responsável pela contaminação. Parece que já atingiu o nível humanoide. 17 rapidamente toca o protagonista e compartilha suas habilidades com ele. Luxin desvia do ataque do monstro. A equipe de investigação continua presa nos tentáculos. Big diz que houve uma explosão de poder psíquico muito maior do que a dos mutantes comuns, então eles devem recuar. Jing tenta entrar em contato com Luxin e ele não responde. Jing tenta avisar toda a equipe de investigação, mas também não consegue contato. Naquele momento, o monstro aponta a mão de Sheng para o protagonista e começa a atirar. O garoto desvia facilmente. Em seguida, se esconde atrás de uma barreira. Bing informa que o alvo é suspeito de ser uma criatura psíquica acima do nível 1. Infelizmente, 3 membros armados da equipe de investigação já foram infectados. Portanto, sugere evacuar os sobreviventes e enviar a equipe de patrulha da cidade para exterminar a criatura psíquica. Jing concorda e fala que já está indo em direção ao local. Além disso, ela pede que Luxin recue imediatamente. O protagonista responde que não pode ir. Jing responde do porquê ele está fazendo isso. O garoto explica que os 3 membros da equipe de investigação não foram infectados, estão apenas sendo controlados. Além disso, não tem como passar despercebido por aquela coisa, então vai ter que tentar lidar. As meninas imploram para ele não ir, mas 17 o incentiva dizendo que vai estar com ele. O protagonista sorri e diz que é hora deles irem. Nesse momento, todos os 3 soldados são controlados e atiram no garoto. Luxin desvia facilmente. Em seguida, pula em direção a Sheng, que grita para o protagonista não machucá-lo. Luxin segura o monstro pelo pescoço e consegue liberar Sheng. Em seguida, ele vai em direção aos outros soldados e faz a mesma coisa. Nesse momento, a imagem do protagonista está sendo transmitida para a organização. Eles se perguntam quem é esse garoto. Bing percebe que esse monstro está em outro nível. Ele é capaz de arrastar 3 militares armados no ar e controlá-lo. Isso significa que tem capacidades de contaminação insanas. Bing teme que as habilidades de aranha do protagonista não sejam suficientes. Por outro lado, Luxin está confiante. Nesse momento, Jing entra na sala e começa a assistir a transmissão. O homem ao lado informa que a equipe de vigilância decidiu recuar rapidamente depois de serem resgatados por Luxin. Provavelmente não foram infectados, já que estavam conscientes. Nesse momento, Jing ordena que o protagonista recue agora, já que todos estão salvos. Mas ele se recusa e corre para o núcleo com 17. O monstro fica cada vez maior. Ele se multiplica e avança em direções diferentes para cercá-lo. Mas o protagonista e sua irmã não parecem achar isso um problema. Na verdade, eles ficam mais animados. Nesse momento, ele pula em direção a um dos clones e segura sua cabeça. A equipe acompanha a cena com as câmeras, numa distância segura, é claro. Quando de repente, vem aquela coisa monstruosa se transformar numa árvore e sombras começam a emergir de dentro dela. O protagonista continua o ataque e dessa vez as sombras são facilmente atacadas. Ele nota que essas sombras parecem ser o método de ataque daquela árvore, mas por algum motivo ele sente uma sensação de familiaridade quando olha para eles. De qualquer forma, não é algo que merece sua atenção agora. Ele então vira para 17 e diz que vai deixar por conta dela. A garota sorri e concorda. A cena muda para a sala da organização e Bing conta que achou alguns relatos de trabalhadores que ficaram por um período naquele local. Eles relataram ter visto a sombra de uma criatura que tem tentáculos e feições humanas. Parece que a sombra humana no topo da videira é a pessoa que busca revanche contra Kim-Han. As 8 vítimas foram apenas contaminadas por essa raiva. Jing observa o desenrolar da cena, onde o protagonista aparece tentando usar o seu próprio método para limpar a fonte de contaminação. Bing revela que a criatura tem um certo nível de autoconsciência, pois iniciou o ataque infectando os membros da equipe de investigação. Mas o que ela não entende
entende é porque o alvo é Kim-Han. Jing responde que a contaminação aconteceu por causa das pessoas que queriam revanche contra Kim-Han. A primeira pessoa foi Kuyuang. Ele é a chave do problema. A garota de cabelo rosa ouve isso e pergunta se não é só resgatar o cadáver de Kuyuang para resolver o problema. Jing responde que em circunstâncias normais, para resolver o incidente, bastaria compreender a sua lógica e encontrar a raiz do problema, mas ela acredita que o método do protagonista seja melhor. Nesse momento, Lu Xing escala a árvore em toda a velocidade. Ele desafia o monstro a atacar. Enquanto isso, a 17 tenta comer a árvore. O Lu Xing grita com ela, dizendo para ela não colocar a boca nessa coisa, mas a garota começa a arrancar pedaço por pedaço. O monstro é afetado e grita de dor. Ele fica muito agitado e começa a mover todos os galhos da videira. Em seguida, ele joga o protagonista e a garota longe. A 17 cai no chão com um pedaço de galho na boca. O protagonista pergunta o que foi isso e percebe que o monstro simplesmente fugiu. Ele fica surpreso ao ver que a criatura mental sentiu medo. Nesse momento, Jing ordena que todas as unidades usem a oportunidade para começar a limpar a fonte de contaminação. Eles obedecem. Uma hora se passa e a equipe encontra um cadáver na área de contaminação. Jing pergunta se o protagonista pode confirmar que o cadáver identificado é Kuyuang. Lu Xing responde que esse não é Kuyuang, é Kim-Han. De repente, os soldados apontam para Kim-Han, que estava vivo atrás deles. O homem não entende nada, obviamente. O protagonista se aproxima e pergunta quem ele é. O cara pergunta se Lu Xing enlouqueceu e responde que ele é Kim-Han. Todo mundo fica confuso. Jing dá a permissão para o protagonista contar a verdade ao cara. Em seguida, pede que os guardas estejam preparados para atirar. Nesse momento, o protagonista pergunta quem é o cadáver e se ele é o Kim-Han verdadeiro. O cara parece desnorteado e pergunta que cadáver é esse. Lu Xing responde que há pouco a sua equipe encontrou a fonte de contaminação no fundo do lago. Era um cadáver. Aquele cadáver era ele. Então o protagonista fala que Kim-Han já faleceu há muito tempo e questiona quem está em seu corpo agora. O cara começa a gaguejar e pergunta como ele foi desenterrado se estava vivo. Os soldados continuam com o alvo na mira. O protagonista olha para Kim-Han e percebe do porquê ele estava achando aquelas sombras familiares. Elas pareciam Kim-Han. Nesse momento, o cara começa a suar frio e de repente corre dizendo que o protagonista mentiu para ele, pois garantiu que ele teria segurança. O sniper diz que eles vão acabar perdendo o alvo. Jing dá a confirmação para atirar. Sem pensar duas vezes, uma enxurrada de balas voa em direção ao homem. Ele é atingido e cai no chão sem vida. Sua verdadeira forma aparece e eles percebem que aquele não é Kim-Han. Bing grita perguntando se esse é Kuyuang. Um pouco mais tarde, a equipe responsável pela análise de cadáveres chega e começa a retirar os corpos. O protagonista senta e observa a cena, lembrando que Kuyuang sempre foi tratado como vítima desde o início. De repente, um helicóptero sobrevoa acima dele e pousa. Jing desce e aparece. A primeira coisa que ela fala é que vai reivindicar um bônus especial para ele. E já com essa tarefa concluída, Lu Xing pergunta o que foi exatamente esse incidente. Jing fala que uma equipe específica de analistas será designada para a tarefa. Nesse momento, o corpo de Kuyuang é colocado dentro de uma caixa especial para ser investigado. Jing continua falando que não é incomum que incidentes ocorram sem explicação. Então eles só precisam de pistas e vão encontrar a lógica por trás. Ela está confiante porque esse incidente tem muitas pistas. E logo uma dúvida surge em sua mente. E ela decide perguntar se é verdade que eles ouviram peixes falar. Lu Xing se lembra exatamente das vozes culpando Kim-Han e dizendo que queriam sua vida. Jing responde que ela não ouviu nada pelo fone de ouvido. Isso significa que eles foram um pouco afetados pela fonte de contaminação e tiveram alucinações. A única dúvida que ela tem é qual Kim-Han era o alvo do monstro mutante. Lu Xing parece não ter nenhuma resposta para isso. A mulher respira fundo e fala que é hora deles voltarem. A cena muda para o escritório da organização. O protagonista fica em silêncio enquanto a 17 devora todos os doces que tem na mesa. Ela diz que gostou muito disso e ele a incentiva a comer. De repente, a maçaneta da porta gira e Lu Xing olha assustado. Nesse momento, Jing entra e ele começa a pegar as embalagens dos doces, fingindo que foi ele quem comeu. A mulher olha surpresa e se pergunta se ele gosta de comer doces depois de usar as suas habilidades. Ela se aproxima e fala sobre o resultado da investigação. Nenhum poder mental restante foi detectado no lago. Isso significa que esse incidente de contaminação mental pode ser declarado uma limpeza bem sucedida. Nesse momento, ela mostra o resultado do laboratório. As amostras coletadas do local onde o corpo de Kuyuang foi despejado correspondem a Kim-Han. O protagonista responde que entendeu perfeitamente. Jing tem a impressão que o Lu Xing ao lado dela é totalmente diferente daquele que ela viu naquele lago, lutando contra a contaminação. A garota coloca os papéis na mesa e decide acabar com sua curiosidade. Ela fala que em situações normais, a organização só consegue realizar a limpeza quando encontra a lógica e a parte principal da fonte. Mas dessa vez, eles não encontraram nenhuma das duas e mesmo assim, o protagonista conseguiu realizar a limpeza. Então ela questiona qual habilidade ele escondeu dela. O protagonista diz que não entende exatamente o que é essas habilidades que ela fala.
sala. Jing responde que, com base em uma avaliação prévia, ele pertence à classe Aranha, com habilidades de grau C. O seu nível de energia mental é de 100. Normalmente, um mutante psíquico teria um nível de energia mental inferior ao monstro mutante de nível semelhante. Por isso, a organização sempre tenta evitar que seus homens lutem com a maldição, mas não foi o que o protagonista fez. Na verdade, ele eliminou 2 maldições mutantes de nível superior, com uma abordagem muito direta e violenta. A organização não está acostumada a ver isso com frequência. Luxin responde que ele não fez nada demais. Na verdade, foi a sua irmã que lidou com as 2 maldições. Garoto pega uma das embalagens e fala que foi ela quem comeu isso. Jing, totalmente cética, pergunta onde está sua irmã agora. Luxin aponta para um lugar e diz que ela está sorrindo agora mesmo. Nesse momento, 17 aparece de cabeça para baixo em frente ao rosto de Jing, mas a mulher não consegue ver e acha que o protagonista está mentindo. De qualquer forma, ela tem mais uma pergunta para fazer. A mulher questiona do porquê o protagonista atacou a árvore mesmo depois de ela ter ordenado que ele recusasse. Além disso, pergunta como ele já sabia que os 3 membros da equipe de vigilância não estavam infectados. O protagonista responde apenas que podia ver que a equipe não estava contaminada. Enquanto ele fala, a 17 começa a escalar toda a sala. Luxin explica que viu que aqueles 3 estavam apenas sendo controlados e não se tornou parte do monstro. Além disso, a sua irmã foi responsável pela maior parte do trabalho. Nesse momento, Jing percebe algo estranho na sua fala, porque ele diz que conseguia ver todas as partes do monstro. Ele então questiona se o protagonista está dizendo que consegue ver o campo psíquico distorcido. Luxin fica surpreso e pergunta se ela não consegue. A mulher decide encerrar a conversa ali e pede que ele vá para sua casa descansar. O protagonista concorda e levanta da cadeira. Jing pede para ele não se preocupar, porque ele não está encrencado. As habilidades dos mutantes psíquicos variaram desde o incidente da lua vermelha. O protagonista coça a cabeça desajeitadamente e responde que ele não estava preocupado. Na verdade, só queria saber sobre a recompensa. Jing responde que em breve será depositada na sua conta. Luxin rapidamente deixa a sala. 17 diz ao irmão que hoje muitas pessoas olharam para ele com más intenções. O protagonista pede para ela fazer silêncio e fala que aquelas pessoas pagam seu salário. Enquanto isso, dentro da sala, Jing parece meio preocupada que o protagonista tenha mostrado novas habilidades. Isso acaba confirmando que ele pode enlouquecer um dia. A garota respira fundo e aperta um botão vermelho que tem na mesa. No momento seguinte, aparecem várias projeções de pessoas. Um idoso fala que Luxin é realmente capaz de visualizar o campo psíquico. Há grande chance de ter ultrapassado 300 de energia mental. Outro homem, Shen, diz que eles estão aqui para discutir que um mutante tão perigoso pode continuar na organização. Jing responde que o garoto teve um desempenho brilhante hoje. Shen fala que Luxin mostrou sinais de transtorno de personalidade múltipla e eles não podem confiar. Ele teme que um dia o protagonista enlouqueça de vez e coloque a vida de todo mundo em risco. Jing pergunta o que o homem está sugerindo então. O cara responde que colocar Luxin sob vigilância pode garantir a segurança, mas é bom lembrar que no final ele é apenas um paciente com uma condição mental extremamente instável. Jing perde a paciência ao escutar as palavras desse homem em relação ao prota. Ela começa a gritar dizendo que Shen não pode esquecer que foi esse paciente que salvou todo mundo no campo mental de hoje. Alguém sentado na ponta fala que a preocupação do ministro Shen é compreensível, pois o nível de energia mental do garoto pode ser ainda mais alto do que todos suspeitavam. Nesse momento, todos na mesa reconhecem a voz desse homem. É o diretor Bai. O homem responde que sabe exatamente o motivo da reunião. Pelo relatório, há 80% de risco desse garoto enlouquecer. Mas antes de chegar a uma conclusão, é importante que todos leiam o documento que ele trouxe. 3 dias depois, o protagonista chega para mais um dia de trabalho. Ele percebe os colegas olhando um pouco estranho. De repente, o seu telefone toca e o garoto atende. Bing está do outro lado da linha e fala que por mais que a contaminação tenha sido concluída, ela tem obrigação de passar todas as investigações para quem participou do caso. Luxin agradece e pede que ela vá em frente. A garota então começa a relatar que são os cadáveres de Qin Han e Kui Wang, e eles foram enviados para serem selados no santuário de poluentes especiais. A área onde o cadáver de Qin Han foi encontrado não foi detectado nenhum resíduo de energia mental. Quanto aos 3 membros da equipe de vigilância, eles estão 100% bem e saíram de férias. O protagonista ri com a conclusão dos fatos. Big logo informa que a recompensa de 3.000 yuan foi transferida para sua conta. Além da recompensa, a chefe Jing providenciou 6.000 yuan extra e uma avaliação completa que deve acontecer em alguns dias. Então pede que ele se prepare. O protagonista pergunta preocupado que tipo de avaliação é essa. Big responde que é uma avaliação do seu estado mental e habilidades. A garota dá um sorriso e fala que isso sempre acontece antes de conseguir um emprego definitivo. Luxin respira aliviado e concorda. Em seguida pergunta curioso o que exatamente desencadeou o incidente. Big responde que é um pouco confuso. O cadáver de Qin Han, que foi escavado no fundo do lago, corresponde ao DNA de Kui Wang, mas aquele que se transformou em Kui Wang após receber os tiros da equipe.
cadáver. O cadáver de Qin Han que foi escavado no fundo do lago corresponde ao DNA de Kui Wang, mas aquele que se transformou em Kui Wang após receber os tiros da equipe, o DNA coletado corresponde ao da pele coletada na casa de Kui Wang. Os 3 subordinados que acompanharam Qin Han admitiram que ele eliminou Kui Wang. Eles até ajudaram a jogar o cadáver, só que depois daquele dia os 3 subordinados perceberam um aumento repentino no apetite de Qin Han. O protagonista fica confuso com tanta informação e pergunta qual a conclusão final. Big responde que a equipe não tem muita certeza, mas acredita que aquele mutante alterou algumas memórias. Lucien fica chocado ao escutar que até as memórias podem ser alteradas. Big explica que a hipótese do departamento de pesquisa é que Qin Han é apenas uma vítima da contaminação. A sua verdadeira identidade poderia ser Kui Wang, mas ele não sabia disso e pensou que era Qin Han. A capacidade do monstro do lago é basicamente engolir e criar outra criatura. Então um clone dele foi produzido quando ele foi infectado. Na verdade, não tem como uma organização dar uma conclusão precisa, mas eles acreditam que Kui Wang foi gravemente contaminado e transformado em Qin Han. O palpite do departamento de pesquisa é que depois que Kui Wang se transformou totalmente em Qin Han, ele acabou pegando todas as suas memórias. O protagonista tenta entender e nada faz sentido na sua cabeça. Big diz que não há necessidade de se preocupar, porque o equipamento altamente profissional garantirá que esse caso de contaminação não reapareça. Depois disso, ela se despede. De repente, uma notificação chega no telefone do protagonista, informando que ele recebeu uma transferência de 36.000 yuan. O garoto comemora e fala que agora está rico. Algumas horas depois, Lucien chega na rua da sua casa. A irmã está esperando por ele. De repente, quando Lucien se aproxima, ele é atacado. Uma flecha voa a toda velocidade em direção a ele. 17 é mais rápida e assume o controle do corpo do protagonista. Assim ele consegue desviar sem ser ferido. Lucien tenta entender quem fez aquilo e um cara loiro se aproxima.